a gente muda de assunto porque no estado de São Paulo, quase 50 cidades ainda estão em alerta máximo em razão dos incêndios dos últimos dias. O governador Tarcísio de Freitas criou um gabinete de crise para gerenciar as ações de monitoramento e controle da situação. Ao todo, o fogo atingiu mais de 34 mil hectares em 14 regiões do interior paulista. Até o momento, 66 pessoas ficaram feridas pelo fogo e 2 morreram. Segundo o governo estadual, 3 suspeitos de provocarem as queimadas foram presos. Entre eles está um homem de 42 anos. Ele foi preso em flagrante depois de atear fogo em uma área de mata reservada na região rural de Batatais. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, com ele foram apreendidos uma garrafa com gasolina e também um isqueiro. Segundo a polícia, no momento da prisão, ele disse que cumpria ordens do PCC. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Piotto, esse final de semana foi inundado aí as redes sociais com essas imagens que a gente passou, inclusive algumas aqui no interior do estado de São Paulo, mais de 50 cidades atingidas aí por esses fortes incêndios, queimadas. O mês de agosto é um mês seco, é um mês de umidade baixa, com muitas rajadas de ventos que foram verificadas ali em algumas dessas cidades que ajudaram, infelizmente, a espalhar o fogo. E a gente traz essa informação, infelizmente, que 3 suspeitos foram presos, ação criminosa, se aproveitando aí de uma ação ambiental que já existe, né, nessa época do ano aqui no estado de São Paulo. Piotto. Boa noite, Paulo. Boa noite, Augusto. Boa noite, Silvio, Ana, todos vocês que nos acompanham. Eu sou do interior e de região de cana-de-açúcar. Quando você chega nessa época, não é a primeira vez que se tem uma seca desse tamanho, não é a primeira vez que você tem fenômenos meteorológicos como El Ninho, Laninha, essas coisas todas. O que é pela primeira vez que chama atenção é o tamanho do fogo e, claro, a concentração, não uma concentração, na verdade foram vários pontos onde havia incêndio. Isso é anormal até para quem mora no interior. Eu nunca tinha visto nada parecido. Daí que, levando-se em conta que nós temos 2 fatores que chamam muito a atenção na realidade do país hoje. Há um discurso anti-agro do nível político que é completamente estúpido, mas existe. Às vezes, com falas, inclusive, de gente poderosa. E há, sim, um estado, este estado, o de São Paulo, que está combatendo para valer o PCC. Agora, fazendo uma ligação com o que disse aí esse suspeito. Na verdade, ele foi pego em flagrante, ateando fogo, estava com gasolina, estava com isqueiro, enfim, pela polícia, e ele deu essa declaração. Basta ver o que o Estado de São Paulo fez agora, recentemente, a polícia, a Secretaria de Segurança Pública, aqui no Porto de Santos, que era por onde passava muito da droga que o PCC exporta, leva para outros países. Houve uma atuação dura e firme do governo do Estado. É natural, nestes momentos, para quem faz ou já fez jornalismo policial, que o crime tenta revidar na medida do possível que ele encontrar em algum momento. Nós estamos falando não só de um crime, nós estamos falando de uma organização criminosa, de uma facção poderosa. A partir desse pressuposto, ou até desse discurso anti-agro que existe no Brasil, que, de novo, é estúpido, porque se você tirar o agronegócio brasileiro, você acaba com a balança comercial, e se o dólar está 6 e você está reclamando, você vai ver chegar a 12 de um dia para o outro. Porque é uma questão óbvia em economia. Quanto menos dólares entram na economia brasileira e mais demanda você vai ter, sobe o preço. Mas não é este o caso. Nós estamos falando agora na questão da organização criminosa, que esta aqui está, pelo menos, com evidências muito claras. Ainda há necessidade de uma investigação. Daí eu vou ao terceiro ponto. Nós estamos aqui quase que diariamente falando de ações do Supremo Tribunal Federal que movem inquéritos contra o que eles chamam de uma tentativa de golpe e ações violentas contra o Estado Democrático de Direito, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, lá no 8 de janeiro do ano passado. Apenas de 17 anos, um ministro completamente dedicado a isso, tem uma vara criminal, eu estou me referindo ao ministro Alexandre de Moraes, mas o Supremo referendando agora já parece que há uma mudança de opinião.
Só que nós temos uma realidade que o PCC cresce e cresce forte no país. Agora temos uma evidência, pelo menos uma evidência aqui, de uma ação do PCC, até que se prove o contrário, em incêndios criminosos, no momento em que afeta a saúde das pessoas, a economia do país e do principal estado que está combatendo a facção criminosa. Onde é que deveria estar o Ministério da Segurança do país, da Justiça, e o Supremo Tribunal Federal, e todo o aparato de justiça? Não é este o foco? Agora usando a expressão no sentido figurado, não é este o tema que importa ao país? Não, pede-se tempo com outras coisas que, convenhamos, a primeira instância resolveria, até porque está assim escrito na lei. Vou trazer mais informações sobre esses focos de incêndio aqui no estado. Mas queria dar as boas-vindas a Augusto Nunes, só trazer mais uma vez esses números, né, que foram registrados até hoje, segunda-feira, Augusto, 56 feridos, 2 mortos e 3 suspeitos presos por incêndios criminosos. A região de Ribeirão Preto foi a mais afetada, ali com 10 cidades com focos de incêndio. Aulas foram suspensas, só para a gente entender o impacto, né, desses incêndios aqui ao longo do final de semana. Na rede municipal foram dispensados alunos de Altinópolis, Batatais, Ribeirão Preto e Pradópolis. Daqui a pouco a gente traz aqui as iniciativas do governo do estado em relação a esses incêndios, Augusto, mas gostaria aí da tua consideração inicial. Boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu irmão Silvio, meu amigo Piotto, Ana, minha parceira querida. Boa noite a você que nos acompanha. Bom, eu cresci nessa região, né, próxima de Ribeirão Preto. Taquaritinga fica por ali. E também faz parte desse polo aí, e um dos polos da cana. Ali é muita plantação muito canavial tem lá. Nunca vi nada parecido. Nessa época ocorrem esses incêndios. Nenhum agricultor, nenhum empresário do agronegócio tem nada a ver com isso. É coisa de idiota atribuir a eles. Sim. O que eu mais ouço quando passo por polos do agronegócio é gente reivindicando 2 coisas. Primeiro, que o governo pare de atrapalhar. Segundo, que ceda a eles equipamentos contra incêndio. Eles é que combatem. O combate a incêndio é feito pelo agronegócio e não o contrário. Não existe isso. É claro que é uma época então em que acontecem esses incêndios. Nessas dimensões eu nunca vi, o que reforça a tese de que foram estimulados pelo menos alguns desses focos. O PCC faz o possível para mostrar que tem poderes crescentes, o que é real. São Paulo é um dos poucos estados que combate o PCC frontalmente, e o PCC quer espalhar a insegurança. Claro que eles se metem nisso. Aliás, o PCC está se infiltrando em todas as atividades e não perde uma única chance de mostrar que tem poderes e que não são pequenos, né? Com isso, o Supremo não se preocupa. O Supremo solta com a maior naturalidade chefes do PCC, bandidos perigosos, tal, isso aí. Então, eu acho que tem que ser... primeiro, tem que socorrer com um equipamento mais moderno de combate a incêndio os empresários do agronegócio. Segundo, tem que combater o PCC. Terceiro, tem que perguntar para o governo o que é que está acontecendo e o que é que ele faz para ajudar, não o governo estadual, que Sim. trabalha bem. O governo federal, é culpa do Bolsonaro também, esse tipo de incêndio? Sim. Só falta essa. Agora, a Marina Silva, que vai entrar aqui na roda daqui a pouco, né? A Marina Silva também tem que se explicar sobre isso aí, porque se estivessem ocorrendo neste momento esses incêndios com o Bolsonaro na presidência, nós sabemos como é que isso seria tratado pelos jornais. Sim.